Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Falta um dia para o São Paulo enfrentar o Mirassol pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. E tem muita notícia até lá. Vamos ver como é que foi o treinamento do Fernando Diniz. Foi treinamento tático. O que o Pablo falou desse treinamento? Como é que estão os jogadores que foram poupados no final de semana pro jogo de amanhã? Vamos falar do Neto. Então vamos falar rapidinho do Neto, que falou dos últimos 2 jogos do São Paulo e falou mal do Fernando Diniz, mas muito mal. Como que ele vem falar mal do nosso dinizismo em plena final? Não pode estar proibido. Vamos falar do São Paulo, que fez essa grata surpresa. Tá vendo esse ônibus? Homero Belintani, eu sei que você tem dedo seu aí, muito obrigada por isso. O São Paulino pode entrar no aplicativo oficial do São Paulo e votar qual que ele quer que seja o ônibus personalizado do São Paulo. Não é zoeira, você pode votar. E aí eu vou dizer o que cada um representa, que um tá homenageando o hino, outro tá homenageando o símbolo, outro homenageando o Mundial, mas eu vou contar com mais detalhes disso daí. Falando em aplicativo, vamos falar do Transfer Room. O que é esse Transfer Room? É um aplicativo que o São Paulo agora está utilizando para negociar jogadores. Está sendo utilizado em todo o mundo. Então vai diminuir o valor de comissionamento dos agentes, vai diminuir os intermediários, vão deixar as negociações muito mais confiáveis, ou seja, aquele por fora, aquele dá que me dá, vai diminuir um pouquinho. Vou falar um pouquinho desse Transfer Room que o São Paulo já está utilizando para vender e comprar jogadores. Por fim, papo chato, vamos falar do Paulo Nani, ex-jogador do São Paulo da década de 60, que está cobrando o São Paulo na justiça por 5% dos direitos de venda do Antony. Ele fala, olha, esses direitos eram meus, prometidos por Juvenal Juvencio e Carlos Miguel Aidar, uma confusão enorme. Mas antes, você já sabe, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve nesse canal que vai ter narração ao vivo amanhã, São Paulo e Mirassol, às 6h30 da tarde, ao vivo aqui nesse canal. Eu conto com a sua audiência e participação. Saiu uma camisa oficial de sorteio na última transmissão, então fique esperto porque tem sorteio. E se você quiser assistir o São Paulo aí na sua casa, Network BG com planos de R$19,90, são mais de 3.000 canais livres. Roda a vinheta. Galera, parece brincadeira quando o São Paulo faz uma coisa que a gente gosta. Eu que tô aí nos bastidores, sou sócia do clube, já tava ouvindo falar dessa história. Eu já nem botava mais fé de que ela ia existir, de que ela realmente ia acontecer. Mas como estamos em época de eleição, as coisas estão acontecendo, estão mudando, então é verdade esse bilhete. São Paulo tá com uma votação que vai até amanhã, quarta-feira, 4 horas da tarde, no aplicativo oficial de São Paulo. Cada torcedor só pode votar uma vez. E aí tem 4 estilos de desenhos que vai ser o ônibus do São Paulo daqui pra frente, todo personalizado. Então tá aqui, ó, pra você ver, vou mostrar o que cada um dos 4 diz. Esse daqui, que é o número 1, eu já vou dizer qual que eu votei. É inspirado nas conquistas dos campeonatos mundiais em 92 e 93, vocês podem ver, ó. Quem tem aquela jaqueta sabe muito bem disso. O ônibus traz traços estéticos da famosa linha de viagem da época, com destaque para as principais taças da sala de troféu do tricolor. Há uma homenagem ao eterno mestre Tele Santana por meio de uma caricatura do mestre feita pelo Renato Dalmasso, artista responsável pela HQ do São Paulo Futebol Clube, e está escrito com a frase: é difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela. Esse é o ônibus número 1. Deixa aí nos comentários se você gostou do 1, só que espera que tá vindo o número 2. Ondas do Morumbi, esse é o meu favorito. Esse eu achei mais a cara do São Paulo. Eu imaginei aquele ônibus vindo na Giovanni Gronca, aquela fumaça vermelha acontecendo, e aquele ônibus vermelho se aproximando
com essas ondas, esse emblema, eu falei, esse ônibus é a cara do São Paulo, essa é a minha opinião, mas vamos lá. Essa daqui é uma homenagem ao estádio do Morumbi, que está completando 60 anos agora em 2020, com muita história e muita vitória. Para homenagear o estádio, os ônibus têm as ondas em evidência. As ondas tricolores nasceram em um projeto dos finais dos anos 80, feito por duas grandes mulheres, Amélia Bratic e Sônia Vidigal. Foi o primeiro trabalho de identidade visual implementado em um estádio brasileiro por mulheres. Tá aqui as ondas no Morumbi, eu sou apaixonada por esse estádio, então pra mim ficou sendo esse. Você coloca aí nos comentários o que você acha. Desconstrução do estudo, esse daqui é o número 3. Tá aqui, ó, em cima, embaixo, todos os lados tem o escudo de São Paulo. Criado em sua fundação, o escudo do tricolor é um coração de 5 pontas, com formato único. Inédito na época de sua criação, passou por poucas alterações desde então, conservando a sua essência. O ônibus traz elementos do escudo para a formação do seu padrão de fundo, colocando em evidência o vermelho, a cor que nos diferencia. Também gostei do vermelho desse, só que no de cima aqui, desculpa, eu vou dar mais a minha opinião. Eu gostei do vermelho, preto e branco em onda. Eu acho que não tem que ser nem só vermelho e nem branco igual o azul, o número 1. Vamos lá para a quarta e última opção que você pode votar lá no aplicativo de São Paulo. É uma homenagem ao hino, aquela nossa frase, dentre os grandes, és o primeiro. Vamos lá, aqui olha, já vem com o degradê, começa vermelho, vem com as faixas, escrito São Paulo FC. No degradê ele fica preto com o símbolo, é bem bonito também, quase ganhou meu voto esse daqui, eu fiquei entre esses dois, falei, ou é o 2 ou o 4, eu quase fiquei entre esse daqui, vamos ver o que ele representa. De costas, ele é preto, ele todo preto e tem as taças do São Paulo, ai que detalhe show! E de frente ele é vermelho com o símbolo e as listras, então vale a pena esse daqui também, vamos lá. Esse ônibus é uma homenagem à letra do hino e remete às origens gloriosas do tricolor e também às cores de seus fundadores. O hino oficial de São Paulo foi criado por José Porfírio da Paz, em momento em que o clube que ajudara a reconstruir passava por dificuldades, São Paulo da Floresta. A letra do hino remete às origens gloriosas do tricolor de seus fundadores e ao futuro que se manteria sempre vencedor. Então, galera, se vocês ficarem entre o 2 e o 4, eu vou ficar feliz, tá? Não estou querendo, assim, não quero influenciar ninguém. Mas ou é o 4 ou é o 2, beleza? Ó, gente, número 4 do hino, repassando aqui pra vocês. Número 3 do símbolo. Número 2 do estádio. E número 1 dos mundiais de 92, 93. Deixa aí nos comentários e vai lá no aplicativo votar qual que você mais gosta. Agora vamos falar eu ia falar palavrão. Vamos falar que o negócio ficou sério. Vamos falar de São Paulo e Mirassol nas quartas de finais. São Paulo já segunda-feira, hoje é terça-feira à tarde, se reapresentou, está fazendo treinos táticos, porque no final de semana os jogadores conseguiram descansar, porque foram poupados. Então foram só treinamentos táticos, não tem desculpa. O Carneiro, que não tinha sido inscrito, agora foi inscrito, está inscrito para as finais. Ele que já vinha treinando desde a época que o São Paulo se reapresentou e testou Covid lá atrás, um mês e pouco atrás. Lembrando que o Fernando Diniz deve entrar com a mesma escalação do jogo contra o Red Bull Bragantino, mas ele fez questão de deixar em evidência, olha, todo mundo aqui tá lutando por uma vaga por titularidade. Não existe uma pessoa que, esse é certeza que é titular, o outro é certeza que é titular. Não, todos têm a mesma chance, treinou bem, o melhor vai entrar. Agora olha só como que a coisa é meio louca. O Mirassol, antes da paralisação do futebol, antes da quarentena, ele tinha o melhor ataque do campeonato na frente do Santo André e do Palmeiras, que estavam disputando ali com ele. O mundo deu voltas e agora o melhor ataque com 19 gols do campeonato é do São Paulo, entrando para essas finais já com não somente o favoritismo, você pode falar o que quiser dos últimos jogos, mas é favorito sim. 19 gols, melhor ataque do campeonato. E agora a gente vai relembrar o retrospecto do São Paulo, quando tem o mando, porque o mando é do São Paulo no Morumbi. Últimas eliminações, como que foram os últimos jogos do São Paulo, tendo o mando em quartas de final. Então vamos lá, a última vez que o São Paulo foi eliminado, tendo mando, foi em 2014.
e foi pro Penapolense. Naquele jogo foi um empate, aí o Rodrigo Caio perdeu um pênalti. Vocês lembram desse jogo aí? Se você lembra, manda um... Eu lembro, Laila. Eu lembro, fazer o quê? Em 2015, o São Paulo eliminou o Red Bull Bragantino por 3-0. Manda era nosso também no Morumbi. 2016, o São Paulo foi eliminado pelo Audax porque não tinha o mando. Foi eliminado fora de casa. Foi uma campanha vexatória aquela. Fomos eliminados pelo Audax. Em 2017, nós eliminamos o Linense. Foram 2 jogos no Morumbi, porque o Linense queria conseguir mais dinheiro com os ingressos, né? Porque aí era o maior público aqui no Morumbi. E aí, só deu São Paulo nos 2 jogos. Um dos jogos foi 5-0. Em 2018, nós eliminamos o São Caetano por 2-0. E em 2019, ano passado, foi difícil a gente chegar lá, né? Quase que a gente não conseguiu ir para as quartas no ano passado. Aí veio o Igor Gomes, grata surpresa, etc. Eliminamos o Ituano. Primeiro jogo 2-1. O segundo jogo 1-0. O mando também era nosso. Então o retrospecto está a nosso favor. O Mirassol está refazendo 75% do seu elenco durante toda a quarentena. Perdeu os 5 principais jogadores. Então, assim, não tem cara de jogo difícil. Tem todo aquele jeito de ser finais. E aí, na hora do futebol, vocês sabem que isso conta. Mas em questão de elenco, de preparo, São Paulo tá na frente. Deixa aí embaixo qual é o seu palpite pro jogo de amanhã. E eu vou querer saber ele ao vivo amanhã nos comentários. Conto com você. Vamos lá falar do Neto, que lá nos Donos da Bola começou a comentar sobre as atuações de São Paulo, tanto contra o Red Bull Bragantino, tanto quanto no jogo contra o Guarani, que, aliás, que espetáculo meio de encotia da base, Everton Hernandes também, gente, da hora. Mas, enfim, voltando a falar do Neto, ele falou assim, olha, que ele não acredita no técnico Fernando Diniz à frente do São Paulo. Para ele, o Fernando Diniz não é técnico. Falou que o São Paulo do Fernando Diniz é desorganizado, não se movimenta bem, não tem boa postura, é mal posicionado e mal treinado. E falou também que o São Paulo do Fernando Diniz, quando pega a bola, não sabe o que fazer com ela, a bola atrapalha. Neto, meu amor, que jogos você está assistindo do Fernando Diniz? De que Fernando Diniz você está falando? Porque numa véspera de finais, com o seu time classificando, na Bacia das Almas, sabe? Na Missão Impossível, com ajuda nossa, porque nós tivemos ética, porque nós bancamos o nosso lado, porque nós quisemos ter um treino de luxo para dar ritmo de jogo pro nosso time B. Aí você vem falar do meu time, do meu treinador. Galera, na moral, com tudo que a gente está passando nos últimos anos e nesse ano em especial, união, #cala a boca Neto, porque, quem é ele para vir falar mal do meu time e do meu treinador que está instaurando sim o dinizismo, que não é fácil, que demora, mas a galera tá curtindo e tá pegando. Agora, numa véspera de final, sabe o que ele quer? Instaurar uma crise aqui. Nós não iremos deixar. Colocar a hashtag aí embaixo. Vamos finalizar falando de 2 notícias legais e uma chata. O São Paulo está usando um aplicativo chamado Transfer Room. Como que funciona esse aplicativo? Vamos supor, um time lá da Rússia tem um carinha que eles querem vender. Aí eles colocam lá, idade 20 anos, atacante, destro, 1,85 de altura, começa a falar, já venceu isso na base, tal, e coloca vídeos desse jogador lá, nessa plataforma. E aí tem um outro time que tá precisando de alguém com essas características. E aí dá match entre os jogadores. Eu não tô zoando, é o Tinder das contratações, é o Tinder do mercado da bola, não estou brincando. Já está sendo utilizado, foi implementado, foi inventado por um dinamarquês que percebeu que estava tendo muito problema entre intermediários, comissionamento, contratos. E ele falou, bom, por que a gente não revoluciona isso e traz exatamente isso? Os diretores têm que viajar, perder horas em viagens, perder horas em fuso horário, pagar jantares, pagar almoços, fica em negociações que às vezes não dão em nada. Não, já tem um aplicativo tudo ali. Não vai excluir completamente essa velha modalidade do boleiro, que precisa conversar e olhar no olho, mas vai diminuir um bocado e vai diminuir um monte daqueles agentes que vêm com uns comissionamentos estranhos no final do balanço do ano do São Paulo, que chegou em 480 milhões de dívidas. A gente vai começar a falar, tem que usar o Transfer Room, que vai dar match. E o São Paulo já está utilizando. Parabéns para a diretoria que implementou isso.
Galera, agora eu vou falar do Paulo Nani, que foi jogador de São Paulo na década de 60. Ele disse, aí eu vou falar no ele disse assim porque eu não estava lá, não é que eu tô falando que ele é mentiroso, viu, Paulo? Se você assistiu o vídeo, não é por causa disso. Que ele trouxe o Antony para o São Paulo, ele que fez o Antony fazer toda a peneira, e na época era Juvenal Juvencio. E que quando ele trouxe o Antony para cá, o Juvenal falou, pô, esse menino é bom. Faz o seguinte, a gente vai ficar com ele, a gente vai contratar esse menino, e quando a gente vender ele para o exterior, você tem direito a 5% desse moleque. Aí os anos passaram, vieram Carlos Miguel Aidar logo depois do Juvenal Juvencio, e o Carlos Miguel Aidar fez um documento em que ele tinha Paulo Nani, tinha direito a 5% realmente do Antony numa venda para fora do país. O tempo passou e ano passado o Paulo Nani foi lá no CT de Cotia, assinou um documento, aí eu já não sei se é com Canassi, com quem que ele assinou esse documento, não temos essa informação. E nesse documento, pelo que ficou aparecendo em toda a matéria, eu ainda vou confirmar tudo isso, ele recebeu uma gratificação de R$6.000 e nesse documento estava escrito que ele abria a mão dos 5% do Antony para uma venda do exterior. Acontece que o São Paulo já recebeu 58 milhões de reais pelo Antony e agora o Paulo Nani está entrando na justiça. Mas fica estranho entrar na justiça, Paulo. Deveria conversar com alguém, não sei. Se existe mesmo um documento que você assinou dizendo que abre mão, enfim, que fique para um juiz agora. Mas é complicado. E ele está colocando o São Paulo, o jogador nosso está colocando o São Paulo na justiça pelo caso do Antony. O Antony já está treinando pelo Ajax, recebeu o vídeo com o David Neres cantando, está sendo muito, muito bem abraçado lá. E, excelente carreira pro Antony, muita boa sorte para ele lá. Gente, só vamos finalizar o vídeo agora falando um pouco sobre o que todo mundo comentou, que São Paulo ajudou o Corinthians, que São Paulo não fez questão de se classificar, que São Paulo tinha que ter batado a cobra no ninho, etc e tal. E aí o Pablo deu uma entrevista logo depois do treinamento em que ele falou, olha, time que quer vencer tem que jogar para vencer com postura de vencedor. Time que quer vencer não escolhe adversário, não escolhe adversário, não importa quem vem pela frente, só vai, mira e vai. Pablo, tô contigo, tô fechado e não abro, tô contigo também, Fernando Diniz, e com todo esse elenco, vamos até as finais, não tememos ninguém. Pode deixar aí embaixo o seu palpite e eu aguardo você amanhã, 6h30 da tarde, ao vivo, para a narração de São Paulo versus Mirassol pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. O futebol voltou. Grande beijo.